O deserto estava em silêncio quando a voz do Senhor falou novamente a Moisés. A nuvem permanecia sobre o tabernáculo e dentro dele o fogo ardia com intensidade constante. Mas agora, Deus tratava de algo mais profundo que o sacrifício ou o pão. Ele tratava da culpa. O pecado havia se infiltrado entre o povo, silencioso como o vento do deserto, e a santidade de Deus exigia purificação. Então o Senhor disse: quando alguém pecar sem intenção contra os meus mandamentos, oferecerá um novilho sem defeito, e o sacerdote trará o sangue diante do véu. As palavras foram escritas no coração de Moisés. Era um decreto solene, o caminho do perdão. O som do altar reacendeu. Os sacerdotes se aproximaram em silêncio, trajando túnicas brancas e corações temerosos. Um novilho foi trazido, símbolo da vida entregue em lugar do culpado. O povo observava à distância, em reverência. A fumaça subia do altar, mas desta vez o aroma não era de festa, era de purificação. O sacerdote impôs as mãos sobre a cabeça do animal, confessando os pecados do povo. O som do sangue ao tocar o chão ecoou como um trovão distante. Com um gesto firme, o sacerdote colheu o sangue em uma tigela de ouro e caminhou lentamente até o santo lugar. Ali, diante do véu que separava o homem da presença de Deus, ele aspergiu o sangue 7 vezes. Cada gota era um pedido silencioso de perdão. O altar foi manchado com o sangue da expiação. Era um lembrete visível de que a santidade de Deus exige reparação e que ninguém pode se aproximar dele sem arrependimento. O fogo do altar, aceso desde os primeiros sacrifícios, agora parecia respirar com nova força, como se reconhecesse o peso daquele momento. A fumaça se elevava lentamente, dançando no ar quente do deserto, subindo como uma oração. O povo observava. Alguns choravam em silêncio. Outros apenas se curvavam com o rosto em terra. A presença de Deus era palpável, um misto de temor, dor e esperança. Moisés se manteve imóvel, compreendendo o mistério revelado diante dele. Sem sangue não há perdão. A vida de um era entregue pela vida de muitos. O altar se tornava o elo entre a culpa humana e a misericórdia divina. Quando o sacrifício terminou, o sacerdote ergueu as mãos e declarou o fim da oferta. O silêncio retornou, mas o fogo permaneceu aceso, lembrando que a expiação nunca é leve e a santidade nunca é negociável. O altar ainda fumegava. O vento do deserto soprava leve, espalhando o cheiro do sacrifício pelo acampamento. Era um aroma forte, mas sagrado. O cheiro da reconciliação, o sinal de que Deus havia aceitado o arrependimento do seu povo. Dentro do tabernáculo, o fogo sagrado continuava aceso. Os sacerdotes limpavam o altar com movimentos lentos e reverentes. O sangue aspergido sobre os chifres do altar brilhava sob a luz das chamas, como pequenas brasas vivas. Cada mancha contava uma história, uma alma perdoada, uma culpa apagada, um coração purificado. O silêncio era profundo. Ninguém ousava falar. O povo sabia que havia algo maior acontecendo ali, um mistério entre o céu e a terra. O sangue oferecido em favor do pecado não era apenas um rito, era a lembrança de que o pecado sempre cobra um preço. Moisés observava, imóvel, como se contemplasse a eternidade. Ele via nos olhos de Arão a exaustão de quem carregava o peso da intercessão. Os sacerdotes eram os pontes entre o humano e o divino, homens que tocavam o sangue para que outros pudessem tocar o perdão. Quando o último resquício do sacrifício foi consumido pelo fogo, um brilho intenso iluminou o altar. O céu parecia responder com luz. O fogo se ergueu em chamas douradas e a fumaça subiu reta, sem se dispersar, como se fosse guiada pela própria presença de Deus. O povo caiu de joelhos, o deserto se encheu de adoração. As lágrimas se misturaram à areia,
e o som dos cânticos dos levitas ecoou pelas tendas. O perdão havia descido e a culpa havia sido queimada junto com o sacrifício. Então Moisés compreendeu. A santidade de Deus é perfeita, mas sua misericórdia é infinita. O sangue era o preço, o altar era o meio e o fogo, o selo da aceitação divina. Quando a noite caiu, o tabernáculo resplandecia sob o brilho das chamas. O fogo ardia alto, inextinguível, e o povo de Israel dormiu em paz, sabendo que o pecado havia sido expiado e que o Deus do Sinai ainda caminhava entre eles. O som do fogo sagrado ecoava, suave e constante. Era o lembrete eterno de que a santidade exige expiação e que o perdão de Deus é o dom mais precioso que o homem pode receber. E assim terminou o dia da oferta pelo pecado. O altar permaneceu aceso e o fogo, o mesmo que ardia no coração de Deus, jamais se apagaria.